Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindas, vindos e vindes a mais uma edição do Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. De 15 a 30 de dezembro, a greve nacional petroleira conquistou direitos e revelou os limites da atual política da Petrobras, da política fiscal do governo e apontou necessidades de mudanças estratégicas para fortalecer a Petrobras estatal e avançar a pauta dos trabalhadores. Hoje nós vamos falar com o presidente do Sindipetro São José dos Campos, Rafael Prado, e Cibele Vieira, diretora da FUP, que vão trazer para a gente o balanço da greve, conquistas e desafios. Oi, Cibele, obrigado pela presença. Seja muito bem-vinda aí ao Petrocast. Oi, obrigado pelo convite. Agradeço a oportunidade. É sempre muito importante, né, a gente fazer esses registros históricos e um balanço de cada movimento que a gente faz. Legal. É Rafael, mais uma vez aqui no Petrocast também, seja bem-vindo. Olá, Raquel. Olá, Cibele. Prazer ter você aqui conosco. Olá, ouvintes do Petrocast. Feliz ano novo para todo mundo. Um movimento, uma greve histórica que merece um balanço adequado. E a gente está aqui para oferecer aí um pouco, uma contribuição para isso. Bom, acho que a gente pode começar dando uma breve linha do tempo aí, né? Assim, de como a gente começou, né? Como vocês começaram essa campanha reivindicatória ali em agosto, né? Com plena FUP, como a Petrobras já ia reagindo também às reivindicações dos trabalhadores, né? Desde essas primeiras impressões aí da negociação, você quer trazer um pouquinho aí, Sibeli? Raquel, eu acho que para a gente entender a campanha reivindicatória em si, é importante a gente fazer uma contextualização, né? A gente tem que lembrar que no mesmo ano a gente já tinha feito uma greve de um dia em março. A gente já tinha tido a situação da PLR, que tinha caído 30% e precisava resolver isso. E a gente tinha lá a intransigência colocada pela empresa do teletrabalho, se negando, num primeiro momento, a fazer uma negociação coletiva. Além desses temas, a gente tinha já a questão pendente de uma solução definitiva para os PEDs. Então, que é os planos de equacionamento da Petros. A gente colocava isso com muito peso. Vamos lembrar que, em relação a Petros, a FUP participa de uma comissão quadripartite, que é Movimento Sindical dos Trabalhadores, a empresa SESC Previc, e tem no Fórum da Petros, que é o conjunto de entidades representativas por parte dos trabalhadores. E houveram várias sinalizações em relação aos PEDs, que colocava já a construção de um novo plano e faltava sinalizar, ainda falta a questão do valor que vai ser colocado. Então, a gente, mesmo antes de iniciar o Plano FUP, já tínhamos conversas entre os sindicatos para que a gente precisa resolver urgente essa questão dos aposentados, aposentadas e pensionistas. Então, é importante a gente trazer isso, porque esse já foi o tom, digamos assim, do próprio Plena FUP. E também a gente tem uma questão aí que a gente sabe que mexe muito com a categoria, que é a discussão do plano de cargos. E a gente também teve um GT sobre isso, antes mesmo também do Plena FUP. É o que a gente fala, viu, Raquel? O acordo coletivo ele é um momento, né? Só que a gente tem um monte de assuntos que a gente negocia com a Petrobras que não são presentes no acordo coletivo propriamente dito. E tem outras questões também que arrisca, muitas empresas nem consideram que são temas negociáveis, que a gente trata sobre o futuro da companhia. Então, toda a discussão que a FUP faz sobre a estratégia, para que tem que servir a Petrobras, né? Para onde tem que ir a riqueza gerada por nós. Então, quando a gente veio acompanhando aí a distribuição dos dividendos, isso foi outra questão que já colocou o tom também no Plena FUP, né? A gente tem na reconstrução da Petrobras da forma que ela era pré-golpe, pré-2016. Infelizmente, a gente sabe o processo de desmonte que a gente passou e a gente ainda não conseguiu retornar tudo. A gente tem, né, essa questão dos equacionamentos aí que a gente precisa resolver, que lesa demais
aqueles que construíram a empresa antes da gente, e a gente tem na questão aí, né, daí sim da garantia dos nossos direitos em um acordo coletivo forte. Então, frente a isso, que a FUP discutiu os 3 eixos, que a gente organizou dessa forma, né? Organizamos 3 eixos dessa campanha reivindicatória como um todo. A Certo. solução definitiva dos PEDs, a questão do acordo coletivo e o que a gente chamou de pauta Brasil soberano. Certo. E aqui, puxando um pouquinho para a base de São José, Rafa, esses 3 eixos, eles também foram, assim, visíveis. Isso daí que a Sibeli falou é bem importante, né? Assim, das pautas que o ACT é só um momento, né? Mas do que estava sendo levantado aqui pela categoria de São, especificamente, agora puxando um pouquinho aqui para São José também, né? Tava também desses 3 eixos, enfim, você queria também puxar um pouquinho para cá essa linha do tempo da campanha reivindicatória aí em São José? Então, Raquel, essa questão de São José foi até importante você estar colocando, porque para nós foi um momento diferente. No início da campanha, a gente faz a mudança de federação. A Cibele, inclusive, esteve conosco nas assembleias que nós fizemos, né, na porta da refinaria, na sede do sindicato, em que quase 90% da categoria concordou com a direção do sindicato da gente sair da FNP e se filiar à FUP e à CUT, né, um retorno às nossas origens. Consequentemente, dentro desse processo, a gente consegue participar, inclusive, da formulação, né, Cibele? Inclusive da formulação junto com os demais companheiros da FUP, os demais 13 sindicatos da FUP, da construção do caminho por onde iria passar a campanha reivindicatória. Então, nós já tivemos também a oportunidade de realizarmos assembleias aprovando os 3 eixos, certo? E trazendo essa sensibilidade que eu acho que os eixos estratégicos da FUP trazem com bastante propriedade, que é não só discutir a pauta corporativa, né, que era o eixo da distribuição da riqueza gerada, o ACT forte, a distribuição da riqueza gerada pelos trabalhadores e trabalhadoras, mas também a importância da centralidade do debate dos aposentados, aposentadas e pensionistas, né, que a FUP, trazendo isso com força, nacionaliza, traz a agenda com muita pujança, e era algo que, digamos assim, na gestão Magda, a gente avalia que estava patinando, né? A gente sai da campanha, até fazendo um balanço antecipado aqui, né? Sai com o compromisso, vamos falar melhor disso mais para frente, né? E a pauta do Brasil soberano, né? Que é algo muito importante, que a gente sentia muita falta de poder discutir, que é por onde vai passar os rumos estratégicos da empresa. E a FUP acertadamente traz esse eixo estratégico, de trazer a obrigatoriedade da gestão discutir com a força de trabalho aquilo que está colocado para o futuro da empresa. Porque sem essa pauta, né, a gente pode fazer uma grande campanha, conquista um ACT, que vai ter um horizonte de 1 ou 2 anos, mas a empresa pode ter um rumo estratégico que não nos interessa. Então, ter articulado esses 3 eixos foi fundamental, e para nós aqui em São José, digamos assim, depois de quase 20 anos afastados da federação, foi importante a gente ter conseguido ter uma linha de fato nacional para o debate. Eu acho que esse é o grande ganho, e eu acho que a gente vai falar sobre isso mais para frente também, mas isso foi muito importante para nós aqui. Ô, Cibele, e esses 3 eixos agora aqui, né? Estamos em janeiro, quando vocês olham para trás, o quanto eles foram atendidos aí no ACT final, né? Do que foi mesmo ali o aprovado, e quais foram as lacunas que vai ter luta em 2026 dos 3 eixos da campanha? A gente tem que colocar aí também uma questão como elemento dessa campanha, que aí foi acontecendo durante a negociação da CT já, que é a questão dos desimplantes do EP. Tá? Uma medida unilateral que a empresa tomou, que tem um impacto muito grande. Isso eu coloco porque quando a gente discute o termômetro da campanha, tem que estar no radar, por isso que eu trouxe a questão da intransigência da gestão Magda perante os trabalhadores. E isso que nos levou à greve de março, né? Essa relação. Dito isso, a gente entende que o acordo coletivo conquistado é um dos melhores acordos dos últimos anos. É porque quando é um acordo em greve, é diferente de um acordo conquistado apenas em mesa. Então a gente entende que a expectativa da categoria, que já era alta por a gente estar no governo Lula,
ela passou a outro patamar quando a gente entra no movimento paredista. Então, tem algumas coisas que às vezes a gente olha, né, que viram símbolos, e símbolos de lacuna que a gente não conseguiu superar, que é, por exemplo, 0,5 do aumento real, né, que a gente também considera pouco 0,5 do aumento real. Agora, quando a gente olha o pacote todo, o que veio, principalmente na questão aí de frequência para o pessoal de regime, no caso aí turno, as melhoras no banco de horas, a questão da HETT, questão de trazer pela primeira vez ter um acordo nacional de parada, né, que aí possibilita a gente, inclusive, melhorando no decorrer dos anos. A gente teve uma série de coisas também aí, também econômica, o ticket de R$ 400 para todo mundo. A gente, para o pessoal offshore também teve alguns avanços na pauta deles, na questão de reembolso para o deslocamento de embarque, enfim. Então, é um acordo que trouxe vários avanços. Só que a gente sabe, né, que é sempre difícil a hora de dar um indicativo de aceitação, é sempre polêmico. Sempre que você está numa negociação, vai ficar essa sensação de se poderia mais ou não, né? E aí a gente explica esse momento que nos levou a dar o indicativo. Agora, na questão dos pads, qualquer coisa o Rafael completa melhor, porque ele acompanha bastante o tema da Petros, a gente não conseguiu o que a gente gostaria, que seria a definição do valor do aporte que a Petrobras vai fazer. Mas estava completamente solto. A gente tinha uma comissão quadripartite trabalhando há mais de ano e que não tem um relatório, não tem nada, tudo baseado na confidencialidade. Estava no horizonte já a gente ir para o TCU. Essa comissão quadripartite, ela foi conquistada baseada numa vigília de 13 dias dos aposentados, aposentadas e pensionistas. E a gente foi primeiro no SESC, na SESC e na Previc, já prevendo depois fazer essa etapa no TCU. Então, estava no horizonte isso, mas não estava ainda sacramentado que isso iria acontecer. E também não estava sacramentado o que a gente levaria no TCU. No TCU vai ser uma mediação. É uma mediação porque a gente ainda não chegou num consenso completo com a Petrobras e a Petros. Só que a gente já chegou no modelo do plano. Então, a gente conseguiu garantir que o que vai ser levado na mediação do TCU não rebobina todo o trabalho já feito na comissão. A gente já caminha para um modelo de um plano que a gente consiga resolver definitivamente a questão dos equacionamentos. Além disso, coloca um prazo para começar agora em fevereiro e o horizonte de, em 8 meses, chegar já no patamar dos simuladores, cada um conseguir ver como ficaria concretamente a renda de cada aposentado, aposentada e pensionista, para ele poder fazer a opção de uma eventual migração ou não. Tem várias coisas que nos perguntam que a gente ainda não tem na definição. Como exatamente vai ser a migração, tudo. A gente conseguiu colocar várias etapas nessa carta compromisso aí da questão da Petros, inclusive que foi homologada no TST, tá? Então, aquela insegurança que as pessoas ficam, é só uma carta compromisso? É uma carta compromisso, dessa vez conquistada em greve e homologada no TST. Sobre a pauta Brasil Soberano, para concluir os 3 eixos, a gente conseguiu avançar em vários pontos para o pessoal prestador de serviço. Voltamos à comissão dos terceirizados para a gente poder olhar o modelo de licitação da Petrobras, tem a questão de colocar plano de saúde para dependentes e dependentes dos prestadores de serviço, a questão da cláusula de direitos humanos também, todos os contratos, e a gente conseguiu um fórum permanente, que aí não é um dia apenas, todo semestre, ou seja, de 6 em 6 meses, a gente vai ter um fórum de 2 dias cada vez, ou seja, 8 dias na vigência do acordo coletivo, e vamos definir conjuntamente, FUP e Petrobras, qual será o tema de cada evento, para discutir o fortalecimento do sistema Petrobras,
né, a integração entre as empresas do sistema, a integração dos trabalhadores das empresas do sistema e a questão do plano estratégico da companhia como um todo, inclusive a discussão da retomada dos ativos. Então, a gente conseguiu ter avanço significativo nos 3 eixos que a gente colocou na campanha. Bacana. Rafael, você quer complementar com alguma questão aí da Petros, como a Cibele salientou, ou dos outros 2 eixos da campanha, o que foram aí do ponto de vista também aqui do Sindipetro São José, né, os ganhos e as lacunas? Eu acho que a Cibele foi bem completa aí na explanação, né, sobre o acordo em si, né, o primeiro eixo, o eixo do ACT Forte. Eu acho que a gente teve que fazer o debate, né, Cibele, da questão do limite político da greve, que foi algo bastante, digamos assim, consciente da nossa parte, né? Evitamos um dissídio coletivo de greve, no debate que é sempre polêmico, que a Cibele colocou, de dar o indicativo ou não de aceitação. E para nós, da FUP, independente da data de saída da greve, a maior parte saiu dia 23, outros saíram dia 26, e o NF saiu dia 30, a gente tinha uma avaliação de que o dissídio não traria avanços, né, do debate que tinha sido feito na negociação. E foi um debate bastante maduro, reivindico isso, né, mais uma vez, porque foi, digamos, a primeira vez que a gente participou de um conselho deliberativo da FUP. O conselho deliberativo, ao contrário do que algumas publicações sugerem, não é uma pessoa que chega lá e manda você fazer, pelo contrário, né, Sibeli? Tivemos aí dezenas e dezenas de dirigentes sindicais do Brasil todo debatendo, isso praticamente tendo reuniões diárias de avaliação e o Conselho Deliberativo convocado de maneira bastante transparente, com oportunidade para todos os sindipetros externarem sua opinião. E então o indicativo é síntese desse debate bastante democrático, inclusive, e nós de São José voltamos a participar desse debate após quase 20 anos. Né? Então, desse primeiro eixo, eu só quis fazer essa pontuação para a gente que está chegando agora testemunhar o que é esse debate do CD, porque a gente sabe que sai balanços atravessados de organizações que estão fora da FUP, às vezes até de coisas mais próximas, mas aqui trazendo a opinião de São José, está mostrando para a nossa base que nós tivemos a oportunidade de avaliar a força da nossa greve, certo? Para dar a nossa opinião, que foi pelo indicativo de aceitação, para evitar o dissídio, como a maioria dos companheiros também opinaram dessa forma. A questão da Petros, eu acho que o Sibeli foi muito feliz, porque é o seguinte, gente, a gente precisava do compromisso da Petrobras com esse plano que foi construído na comissão quadripartite, e até agora ele não tinha vindo. E é esse plano que vai possibilitar um aporte, que é trazer dinheiro novo para a vida previdenciária desses companheiros e companheiras que estão pagando o equacionamento. A via jurídica, me parece que não vai resolver esse problema. E nós temos, além dos atuais PEDs, o problema da judicialização dos planos, que sim, trará impacto na medida que as ações que a Petros está perdendo forem sendo executadas, e a gente pode, apesar do bom trabalho que está sendo feito hoje, de imunização do patrimônio, batendo meta atuarial, o impacto desse passivo judicial, ele pode trazer novos desequilíbrios, é uma preocupação constante. Então, a gente prefere garantir esse novo plano, lutar pelo valor do aporte e colocar à disposição de quem está pagando o PED a decisão pela migração ou não. Então, essa luta que a FUP está fazendo junto com as outras entidades do fórum é fundamental. E sim, o nosso ACT consegue dar esse passo a mais, junto com a luta da vigília dos aposentados, que estiveram mais uma vez lá no Rio de Janeiro, né? Salvo engano, começou dia 11, né, Sibeli? Se eu estiver falando errado, você me corrige. A gente deu esse passo importante. Agora é a luta. Fevereiro está aí, né? O cronograma com uma mediação no TCU em fevereiro, e vamos seguir pressionando para dar essa oportunidade para os companheiros que estão pagando o PED poderem migrar para esse novo plano que foi construído com garantias, um plano que, em termos de risco, ele consegue trazer mitigações importantes. Falta saber o valor do aporte, colocar tudo no papel, disponibilizar simulador, e, como a gente tem falado aqui nas nossas reuniões, a Petros não pode ser mais palco de disputas políticas entre os sindicatos. Tem que ter um debate técnico extremamente responsável, como a FUP tem feito, os seus sindicatos têm feito, e o pessoal do fórum também. Esse é o caminho. Então, o ACT
tem um balanço positivo nesse sentido. Claro, tem limites, a gente gostaria de já ter o valor do aporte, mas vamos lutar agora em 26 para ter esse valor do aporte e concretizar o trabalho que está sendo construído na comissão quadripartite. Ô, Rafael, deixa eu pegar o gancho aqui contigo. Você já citou um pouco, né, dessa importância do retorno à FUP na negociação do ACT e da construção da pauta. Eu queria que a gente falasse um pouquinho disso também nos dias da greve, e também o retorno à CUT, né, também. Como que isso se refletiu, né, nos dias da greve? Ah, sim. A gente, inclusive, vai ter uma reunião agora, dia 30, aqui no sindicato. A gente é parte das coisas que a gente vai discutir, mas pelo balanço que a gente fez preliminar após o encerramento da greve, né, a maioria dos diretores envolvidos ficou palpável o quanto a decisão foi acertada. A FUP aparece mais, digamos assim, né, de maneira mais fácil da gente perceber, né? A gente pôde conversar com companheiros e companheiras que estavam em greve no Brasil todo, né? E companheiros e companheiras que tinham confiança uns dos outros, né? Não havia uma federação dividida, cada um estava apontando para um lado. E a gente passou por muitos problemas na nossa outra federação, porque haviam pessoas, sim, que concordavam com a gente respeita muito. Mas há também uma linha lá que a gente sempre estava em campanha, debaixo do mesmo teto, e tendo divergências profundas, às vezes até com acusações contra a gente, enfim. E a gente sentiu outro clima na FUP. Né? Por exemplo, a gente pega aqui o refino, a gente pôde dialogar com quase todas as refinarias do Brasil, né? Transpetro, terminais do Brasil todo, enfim, e com um clima bastante de camaradagem, visando a construção da luta. Isso para nós, a gente já estava sentindo desde o Plena FUP, se concretizou na greve, e foi fundamental até para moralizar e empolgar a própria direção do sindicato, que foi fundamental na sustentação da greve aqui na nossa base, nos piquetes, no dia a dia, né, nos enfrentamentos, né, todo mundo se dedicando bastante, temos muito orgulho disso. Em outros momentos, a sindicato aqui sofreu bastante com isso. Né, o nosso trabalho de reconstrução e renovação da direção foi posto à prova na sustentação dessa greve. Eu acho que a gente passou aí com louvor, aí, tem muito orgulho daquilo que nós fizemos. E a CUT, cara, nosso sindicato estava há muito tempo, desde 2007 ou 2008, fora de qualquer central sindical, um sindicato que é fundador da CUT, e a gente fez esse debate nas assembleias de filiação, só que a gente não imaginava que ia ter essa oportunidade, viu, Sibeli, de apresentar a CUT, né, o trabalho, como é o sindicalismo cutista de solidariedade, tão rápido. E meses depois, estiveram aqui, vou até citar aqui, é possível que eu esqueça de tanto sindicato que apareceu, mas o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, Sindicato dos Condutores, o Sindicato dos Papeleiros, o Sindicato dos Vidreiros, Sindicato da Alimentação, o Sinteps, apareceu também o Sintricom, né, o Sindicato da Construção Civil, que inclusive no dia 15 de dezembro, centenas de trabalhadores desse sindicato cortaram o ponto em solidariedade à nossa greve. Então, o nosso primeiro dia de greve foi algo bastante significativo para a história do movimento sindical aqui na nossa cidade, e a gente pôde dar essa mensagem para toda a classe trabalhadora na nossa cidade, na nossa região, de que só a luta muda a vida. Então, essa decisão de ir para voltar para a CUT, eu acho que apareceu de maneira bastante forte nessa greve, e eu tenho certeza que a gente vai poder contar com os companheiros, e eles vão poder contar conosco em diversas lutas, sem falar nas demais construções. Eu acho que a CUT, para uma categoria, sobretudo estatal, é fundamental, né? A gente poder ter atuação em diversos ramos, em Brasília, inclusive, trabalho de pressão, trabalho de diálogo e construção. Essa greve veio bem a calhar para a gente concretizar uma decisão na prática e os trabalhadores poderem ter essa experiência tão cedo. Sibeli, você citou aí na sua fala e no balanço também que o Sindipetro São José dos Campos fez, isso vai aparecer, né, de que politicamente também a greve foi um acerto, da expectativa dos trabalhadores, né, de fazer greve num governo Lula, as eleições desse ano. Você pode fazer um balanço aí também, de como que foi essa greve
no governo Lula, né? Porque era uma questão que a gente sempre ouvia também durante as assembleias, eu estive presente, né, em várias, né? Mas vamos fazer greve no governo Lula, mas é eleição, o que que a gente faz? Né? Como que isso dialoga, né, essa movimentação dos trabalhadores dentro de um governo Lula? Então, Raquel, isso ajuda até. Eu acho que tem aqui um detalhamento de uns dias finais, digamos assim, da greve, que é importante a gente fazer aqui. E aí dá para eu pegar já dialogando com isso. Porque já em março, quando a gente foi fazer aquela primeira greve de um dia e chegamos a aprovar dois, a gente fez essa discussão interna na FUP de, pô, mas é um governo Lula, vai ser usado pela direita, não vai. Isso, gente, tem gente que coloca assim, a FUP está pensando no governo. Mas a gente sabe o que a gente passou na época do Bolsonaro, né? Então, sim, a gente pensa, sim, em não fazer algum tipo de movimento cego que pode alimentar mais a direita. Então, é uma preocupação nossa contextualizar politicamente cada passo que a gente faz. E isso é pensar no interesse da categoria petroleira. Não existe esse contraponto em pensar política e pensar o interesse dos trabalhadores. Quem coloca as coisas nesse termo esvazia o processo político, de consciência de classe, inclusive. E aí, o que a gente fez como balanço já, antes até do início da greve? A gente analisou os outros governos Lula. A gente pegou o histórico de greves lá dos anos 2000, né? 2002, tanto greve como conquista, tá? E aí a gente, inclusive, vê que a maior parte dos avanços vem no segundo mandato do Lula, não no primeiro. Você tem todo um processo de reconstrução que precisa ser feito, né? No primeiro é mais difícil. E a gente olha para o histórico e vê que a gente fez greve quase todos os anos dos governos petistas anteriores. Greve de um dia, né? Era bem comum fazer. Aí a gente tem alguns momentos com greve de 5 dias, uma greve de 8 dias, estou falando das greves nacionais, porque às vezes tinham greves locais também. Uma greve de 8 dias, que é a do leilão de Libra, que inclusive foi contra uma decisão do governo na época, da Dilma. E aí, depois de 2014, 2015, apesar de ser governo Lula, Dilma, eu já considero outro momento político, porque já é pós-Lava Jato. Então, a gente fez análise em cima do primeiro mandato do Lula até a Lava Jato, vamos dizer assim. E baseado nisso, a gente tirou a estratégia desse ano. E o que acontecia naquele período? Em algum momento, acontecia algum tipo de intervenção do governo, no sentido de ajudar a resolver os impasses que são inerentes entre trabalhadores e gestão da empresa. Mesmo na época do Gabriel, na época da Graça, isso acontecia. Então, quando a gente discute entrar em greve, num governo progressista, é diferente da discussão de entrar em greve no movimento, numa época de fascismo, né? de um governo fascista, igual era o Bolsonaro. É completamente diferente. É a primeira vez que eu fui uma das líderes de uma greve em governo popular, inclusive, né? Eu já tinha passado por isso no Temer e no Bolsonaro. O governo Lula ainda não tinha, já tinha feito, já estava em sindicato, mas não de linha da frente. Mas, enfim, isso é importante porque a FUP, a gente foi procurar interlocuções antes do início da greve, que a gente já estava apontando, gente, está ruim a relação, está ruim a relação. Não dá para ficar só a gente com a gestão da empresa, que vai dar problema, isso aí vai dar ruim. A gente já vem sinalizando isso há muito tempo. Inclusive, isso levou a FUP, aí, na minha pessoa, a fazer aquela fala diretamente ao presidente Lula no dia 2 de dezembro, antes quando ia iniciar as assembleias de aprovação da greve. Pois bem, quando a gente vai... Aí agora eu vou detalhar um pouquinho o negócio aqui, talvez demore um pouquinho, mas é importante, porque muitas pessoas perguntam para a gente se realmente estava no limite da greve, né? E aí essa análise, ela passa pelo movimento, só que ela passa também por uma análise mais geral, de relação mesmo, inclusive externa. Por que eu coloco isso? A greve, ela foi numa crescente, e muita gente da categoria coloca, pô, terminou no auge.
foi uma coisa que a gente planejou fazer essa crescente. Hoje a gente pode falar isso, antes a gente não podia, porque senão você não tem o mesmo efeito, né? Durante a coisa acontecendo. Mas a gente planejou, olhando para o que foi a greve 2020, que foi bom ser uma crescente, que a gente ia começar com a vigília, e aí começou dia 11, começando com a vigília para ter empatia dos trabalhadores da ativa em relação aos aposentados. O principal papel da vigília foi esse, foi mostrar que os aposentados e aposentadas estavam juntos na luta. Aí a greve começou dia 15. A gente planejou uma greve começar primeiro no EP dia 15, porque o EP estava com a questão dos implantes, então o termômetro lá estava mais aquecido, vamos dizer assim. Aí dia 15 EP e as unidades que conseguissem já começar dia 15, mas segurando para não ser todas. Aí teve refinarias que entrou dia 16, outras dia 17. Então a gente planejou que o dia 17 ia ser o auge. E quando a gente olhou para o tempo das greves anteriores, como eu disse, não passava de 5 dias da greve. Então a gente imaginou, bom, a gente vai fazer uma crescente, já fomos procurando sinalizar para atores externos que a gente vai precisar de algum tipo de mediação com a gestão da empresa, e aí vamos ver o que vai acontecer, porque é isso, greve você sabe como entra, nunca sabe como sai. E funcionou, Raquel. No dia 18 à noite, a gente recebe uma sinalização da empresa de uma proposta que era possível, na nossa visão, e caminhando para algum tipo de indicativo de aceitação. Só que naquele momento, a gente ainda estava com a questão de tentar esticar a corda do 0,5%. Na quinta-feira, dia 18 à noite, a gente faz uma reunião nacional dos coordenadores, como o Rafael colocou, a avaliação diária, e a gente coloca que a Petrobras tinha sinalizado tudo que a gente foi construindo num processo contínuo de negociação durante a greve, que sim aconteceu isso praticamente todos os dias. Não é à toa que veio tantos itens pós-greve, se você compara a proposta antes da greve e a que veio depois, tá? E aí, naquele momento, eles sinalizam que conseguiriam avançar no abono, coisa que não estavam conseguindo avançar. E para a gente era muito importante isso, até por conta da negociação da PLR do jeito que foi. Aí veio também no VABR de R$ 400 para todo mundo, mas não sinalizavam aumentar o 0,5%. Pois bem, a gente olha e fala, vamos esticar um pouco essa corda aqui. Na sexta-feira, dia 19, a gente tenta esticar a corda. Quando a gente tenta esticar a corda rompe, e a Petrobras retira o que ela estava sinalizando para a gente, tá? Piora o que ela vinha sinalizando nessas conversas informais, coisa que para mim a pessoa é inédita. Eu nunca vi isso acontecer e desconheço outros casos que isso tenha acontecido dessa forma. Perante isso, a gente olhou e falou: ó, a gente não tem condições de caminhar, piorando uma coisa do que tinha sinalizado na quinta. Não tem condições disso. Mas fiquei de fazer uma reunião nacional, os coordenadores, para levar tudo o que estava acontecendo e passar um posicionamento para a empresa, que era uma percepção, né? Porque o indicativo mesmo é no Conselho Deliberativo. Mas a gente vai conversando durante a campanha. Pois bem, para vocês entenderem o nível de pressão que foi esse momento, na sexta-feira à noite, enquanto a gente estava na reunião nacional dos coordenadores virtual, a empresa estava na reunião da diretoria executiva dela. E a gente recebe a notícia de que tinha sido aprovado o protocolo de dissídio na segunda. A gente coloca essa situação para os coordenadores do Brasil todo. Aí a gente olha, faz uma avaliação de que seria muito ruim a gente ir para dissídio, porque o dissídio, a tendência é ele mantém o acordo coletivo, tá? É o que aconteceu agora com os Correios, por exemplo. Então, uma ferramenta que faz sentido você usar se você está perdendo cláusulas, se você está perdendo direito. A gente já tinha toda uma construção feita, inclusive das cartas compromissos do PED, que se a gente não forçasse um retorno à mesa, ia tudo por água abaixo. A gente iria para um dissídio, tendo como referência a proposta antes da greve, que já era uma proposta que avançava em relação ao acordo coletivo atual. Então a gente olhou e falou: não, a gente tem que conseguir forçar a empresa a voltar para a mesa de negociação e apresentar tudo que a gente foi construindo durante a greve.
A FUP precisou soltar uma nota pública para fazer isso, porque só a gente falando para a Petrobras que a gente queria voltar para a mesa não era suficiente. Precisou ter intervenção externa, inclusive, de mediação, para conseguir voltar para a mesa de negociação, que aconteceu naquele final de semana, porque a posição da empresa naquele momento já era protocolar o dissídio, tá? Então, quando a gente faz esse movimento de ir para a mesa, e aí no primeiro momento não tinha as subsidiárias acompanharem a proposta. Vamos lembrar que as subsidiárias não estavam dando nem o 0,5% de aumento. Ainda mais conseguir abono, conseguir o VR de R$ 400 para todo mundo, conseguir tudo isso que a gente conseguiu que todas acompanhassem, não é pouca coisa, né? Então, a gente avaliou sim que era o momento de dar um indicativo, até porque, para esses atores externos, a gente tinha sinalizado desde o começo da campanha que o principal para a gente era o PED, era a questão dos equacionamentos. E aí eles olhavam e falavam assim para a gente, ué, mas vocês conseguiram a carta do PED, por que agora vocês não estão aceitando o acordo? Aí a gente falou, pô, mas não veio o valor, né? Então precisa melhorar o acordo, mas vai ficando difícil para você explicar para as pessoas de fora da categoria. Aí daí eles falaram, tá bom, então agora o que precisa? Aí a gente falou, olha, tem uma série de coisas aí, mais 1% de aumento real e um abono de uma remuneração cada ano é uma coisa que a gente avalia que daria para caminhar. E você pode perguntar isso para a categoria como um todo, o pessoal entende isso também. Aí não veio isso, né? Mas a empresa, ela foi. A gente tem que considerar que o outro lado sempre joga. Ela conseguiu vender para fora que ela contemplou mais do que uma remuneração de abono, porque foi 1,6 e 1% de aumento real, até mais também, porque 0,5 ano, 0,5 outro ano. Aí é acumulativo, né? Então, para fora, a empresa contemplou, entendeu? Aí a gente Sim, quis continuar no movimento, a gente iria para um nível de enfrentamento que a gente sabe fazer, sim. entendeu? Mas a gente ia enfrentar Uhum. o judiciário, íamos enfrentar todo o governo como um todo daí. Provavelmente não teríamos mais essa relação que o Rafa citou, dos parceiros nossos. A gente sabe que movimentos sociais e sindicais estão com a gente na luta sempre. Mas uma coisa é a luta contra a privatização. Outra coisa é porque eu quero aumentar a proposta de 0,5% para 1% de ganho real. Então, a gente ia ficar isolado nesse processo. A gente tem ainda negociações difíceis pela frente, principalmente a continuação dos PEDs, e a gente avaliou que não valeria a pena entrar numa guerra contra tudo e todos naquele momento, considerando já a proposta que a gente conseguiu ter oficial em mesa. Certo. E Rafa, por que que na avaliação aqui, né, naquele balanço que vocês fizeram também aqui no sindicato, e depois eu vou puxar essa mesma pergunta para a Cibele, né? Por que que vocês consideram que esta greve entrou para uma linha histórica, né? Quando a gente coloca ali aquela linha histórica dos principais acontecimentos da categoria petroleira e também da classe trabalhadora, né? Por que que essa greve em si você já destaca essa importância, né? Você não, né? O sindicato, né, já destaca essa importância. Raquel, assim, essa categoria, a Cibele até, inclusive, citou um monte de greve aí, né? Inclusive no Um governo monte, Lula, exatamente, exatamente. desmistificando essa ideia, eles não fazem greve contra o PT. De fato, não é contra o Isso, PT, né? É uma greve em defesa dos direitos da categoria, independente de quem é o governo, certo? A verdade é que as nossas greves em governos do PT, na maior parte das vezes, é para avançar em direitos, né? Nós fizemos uma em 2015, que era ainda governo Dilma, mas já sob o cerco que desembocou no impeachment, certo? Óbvio que isso estava refletido na Petrobras. Nós não estamos entre aqueles que fez a greve com a bandeira do fora todos. Né? A gente sabia que a gente fazendo a greve era para resguardar os direitos. Conseguimos isso, mas se o impeachment se concretizasse, a coisa ia ficar feia para o nosso lado e ficou, né, Sibeli? Esse balanço de ter ilusão na Lava Jato não é nosso. A gente estava, pelo contrário, denunciando o golpe, denunciando a Lava Jato e lutando pelos direitos da categoria. No nosso balanço, a gente coloca, inclusive, né, Raquel, que a direção do movimento lutou durante o governo Lula para conquistar direitos sem se confundir com a direita privatista. Que a FUP, inclusive, soltou um vídeo explicando isso, né, no meio do movimento, deixando claro, porque a direita estava tentando usar nosso movimento, né?
A FUP teve esse cuidado, eu concordo plenamente com o que a Sibeli falou. Eu acho que isso ficou alerta para a categoria. Né? A gente vai falar de luta dentro da polarização que a gente está vivendo, é fundamental a gente não se confundir e a gente deixar claro para os lutadores e lutadoras da categoria que nós temos um lado nesse debate também. Né? E por que a gente fala que é muito importante? Assim como em 95 a categoria entrou em campo lutando contra a onda neoliberal de privatizações, em 2015 uma resistência no contexto da Lava Jato, do golpe, né? Esse ano a gente luta para não só pelos direitos da categoria, mas também para forçar a empresa a fazer o debate dos rumos estratégicos da Petrobras. Porque a gente acha que se mantiver essa atual política, a gente não tem um horizonte muito, muito largo, né, cara? A gente precisa discutir mudanças, precisa discutir mudanças estratégicas na política da empresa. A dos dividendos é aquelas pessoas mais enxergam. Né? Caiu o petróleo Brent, a empresa diz para o mercado que não quer mudar a política de dividendos, ou seja, vai continuar drenando recursos. A riqueza gerada pelos trabalhadores através disso. Então, isso sinaliza problemas para a gente. Né? E aí a gente também encontra um limite da política fiscal do governo, que eu tenho certeza que tem a ver com o arcabouço fiscal, tem a ver com fechar as contas, manter essa política. O governo recebe uma fatia generosa desses dividendos. Né? E aí, por que é muito importante? Entrou para a história porque faz uma greve nacional, a gente precisa valorizar muito isso dentro do acordo coletivo, e essa categoria, mais uma vez, como a Sibeli citou, a intransigência da gestão foi desafiada pela categoria, e nós saímos sim vitoriosos, com um acordo em mesa, com seus limites, mas em mesa, de uma categoria que não aceitou a imposição da gestão Magda. Agora, nós também estamos vivendo um momento político muito complicado no Brasil, certo? A gente vai agora, estamos em 2026, tem uma eleição, né? Uma polarização muito grande. O bolsonarismo segue forte, apesar de Bolsonaro estar preso, né? O bolsonarismo, a extrema-direita seguem fortes. Estamos aí, tem um povo caminhando de calça jeans aí, né? Que a gente está vendo que está deixando claro que eles não vão entregar a derrota eleitoral de maneira tranquila. Ou seja, nós estamos entre aqueles que vão lutar para reeleger Lula, mas fica claro que Lula só vai ser reeleito com muita luta, certo? E fica claro também que para a gente fazer avançar pautas dos trabalhadores, como a gente fez com a isenção do imposto de renda, para quem ganha até 5 mil, a gente vai ter que colocar o bloco na rua. Essa mensagem que a categoria petroleira deu para a classe trabalhadora, para os movimentos sindicais, os movimentos sociais, a gente contribuiu com esse debate. Vale a pena lutar, vale a pena se organizar, vale a pena a gente disputar a consciência das pessoas para essas formas tradicionais de luta que às vezes ficam esquecidas no meio dessa confusão que a gente vive hoje. Então, por isso essa greve foi muito importante. A categoria petroleira entrou em campo em 2025, no meio dessa confusão toda, e falou: pessoal, vale a pena ser sindicalizado, vale a pena fazer piquete de greve, vale a pena, inclusive, enfrentar a polícia, se for preciso, para lutar pelos seus direitos. Então, no meio dessa disputa ideológica, política, que nós estamos vendo na nossa sociedade, que nós vamos precisar vencer para pavimentar o caminho para um futuro melhor e para manter nossos direitos e empregos, essa foi a contribuição que o movimento sindical organizado, e eu valorizo muito a unidade nacional da FUP, porque sem ela não seria possível sequer deflagrar a greve, certo? A gente estava é impossível você conseguir um movimento tão articulado, como a Sibeli falou, nós planejamos que a greve tivesse uma crescente, a gente planejou que tivesse o início do acampamento alguns dias antes, a gente fez o debate refino, fez o debate offshore, os sindicatos planejaram a entrada das subsidiárias, enfim. Por quê? Porque tem uma grande unidade nacional sob a bandeira da federação. Então, por isso essa greve foi histórica. Acho que temos grandes desafios pela frente, tem a luta do plano de cargos agora, tem a luta pelo novo acordo de PLR, enfim, fizemos história, temos de estar orgulhosos, temos que fazer um balanço adequado para a gente não transformar vitória em derrota, dialogar com cada trabalhador e trabalhadora com muita paciência e saber que 2026 vai exigir muito de nós também, talvez agora em outros campos, talvez agora com lutas de outras maneiras, já que acordo coletivo a gente não vai discutir esse ano, mas acho que ficou aí a mensagem de que se a gestão tentar se impor, a gente tem condição sim de levantar a cabeça. Ah, muito legal.
Sibeli, acho que a gente já pode se encaminhando aí para o final. O Rafael até já deu umas sinalizações aí de lutas, né, para 2026, do plano de cargos, PLR, enfim. Se você quiser fazer o teu fechamento também, né, mais uma vez de um balanço aí da greve e também do que espera esse ano, né, porque é isso que vocês estão colocando, né? A gente não vai discutir ACT, mas vai discutir muita coisa, né? Eu acho que esse começo do ano tem os 3 temas, também vai ter a construção do primeiro momento do Fórum do Brasil Soberano, né? Como eu disse, 2 dias a cada semestre, então a gente vai ter a primeira rodada aí. E eu mantenho aí a centralidade na questão dos PEDs, né, gente? Porque é uma coisa que, de fato, está lesando há muito tempo aí os aposentados, aposentadas e pensionistas. Não dá para a gente também desconsiderar o peso da eleição, né, na categoria petroleira, para a categoria petroleira. A gente precisa analisar a conjuntura. A gente está vendo aí as pesquisas de intenção de voto, elas estão apertadas. A gente está vendo aí Flávio Bolsonaro colocando já o tema de privatização da Petrobras para ele conseguir apoio e se efetivar como candidato. Esse é um tema central, ele mesmo está colocando isso. A gente está vendo aí internacionalmente o que o Trump tem feito e os Estados Unidos já anunciou para o mundo a centralidade da América Latina para a política de defesa americana. Eles já fizeram intervenção na eleição da Argentina para a eleição do meio do mandato na Argentina. A previsão é que a esquerda iria ganhar e a direita que ganhou lá, porque os Estados Unidos usou com a dívida enorme que a Argentina tem com a FMI, falando que se não fosse o Milei, ele ia prejudicar a Argentina. E aí a direita ganhou as eleições congressuais. Já teve um golpe em Honduras, que é um ditador, um cara ligado ao tráfico. Os Estados Unidos ficam falando tanto desses temas, né? Aí sim, uma pessoa muito complicada nesse sentido, e os Estados Unidos foi lá, financiou um golpe eleitoral em Honduras que está sendo questionado por vários países, inclusive, mas seguem lá. A gente viu aí o sequestro que foi feito ao Maduro. É interessante porque os Estados Unidos não reconheceu a eleição da Venezuela, só que sabe que se ele tirar e colocar outra pessoa lá, é capaz do país entrar num processo de guerra civil com a população nas ruas. Então, ele está mantendo, porque ele sabe a força que tem o legado do Chávez na Venezuela. Então, não dá para a gente imaginar que não vai ter uma influência externa no processo eleitoral brasileiro. Os Uhum. Estados Unidos já tentou intervir aqui usando o tarifaço, também aquela operação policial que foi um massacre no Rio de Janeiro, foi feita para Cláudio Castro colocar que eram narcoterroristas e a família Bolsonaro pedir que os Estados Unidos viesse para cá. Isso foi público. Então já foram 2 caminhos que eles tentaram e fracassaram. Uhum. Não vamos ter ilusão que eles vão continuar tentando. Então, a categoria, todo o processo eleitoral está no centro dos debates nacionais. Não será um Certeza que ano esse ano fácil. não será diferente numa conjuntura internacional mais complexa da nossa história. Então, Certo. seguimos forte aí com a clareza do nosso papel e do nosso lado em todas essas lutas que a gente trava. Muito obrigada, Sibeli. Rafa, você quer fazer também algum outro fechamento aqui para a gente já ir se encaminhando ao fim? Eu acho que a minha outra fala já foi quase que um fechamento, né? Eu queria então aproveitar e agradecer a presença da Sibeli aqui. Na pessoa da Sibeli, agradecer a todos os companheiros e companheiras da FUP que estiveram conosco nessa campanha. Dizer que a gente vai estar junto para construir essa unidade nacional e na batalha de 2026 para reeleger o Lula, e todas as lutas da nossa categoria são importantíssimas para a nossa direção. Dizer para a turma que está nos ouvindo que a gente vai soltar o nosso balanço aí, né? Acredito que até amanhã, né, Raquel, vai disponibilizar aí, e a direção do Sindicato está disponível para conversar, para a gente seguir construindo a nossa luta, e temos muito orgulho de cada grevista da nossa base e do Brasil todo. É isso, né? O sentimento de pertencimento à categoria petroleira só se fortaleceu com essa greve, e vamos seguir juntos construindo a nossa história. Certo, obrigado. Juntos somos mais fortes, né? O Petrocast de hoje fica por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, ajude compartilhando esse episódio em suas redes sociais e contatos. É muito importante que toda a categoria participe desse debate.
Eu sou a Raquel Lima e a edição é do Lucas Assani. Muito obrigada.